Boa noite. Hoje é uma noite muito especial. Estamos no nosso segundo podcast, com a participação de colegas, tanto da área médica quanto da nutrição e da fisioterapia. Meu nome é Elvio, eu faço parte da equipe EndoElite, que é uma clínica especializada em endometriose, que tem como slogan Cuidado com a Vida. Eu vou passar para o colega, o Hali, para se apresentar, e depois ele convida as meninas a fazerem sua apresentação. Boa noite, Elvio. Obrigado pela brilhante introdução e o início aí do nosso segundo podcast. Então, eu fico feliz da gente poder conversar, então, aqui com os colegas. Como tu falou, então, meu nome é Ali Calcanhoto, eu sou ginecologista também, atuo na área da endometriose já há algum tempo, e junto com o Elvio e com o Brambila, a gente teve essa iniciativa de montar a clínica, né? Então, acho que eu vou deixar agora a Aline falar um pouquinho dela, né? Então, tanto eu como o Elvio a gente já falou, mas dá uma falada de ti, assim, porque hoje a ideia é a gente falar dessa parte multiprofissional da nossa clínica, a importância desse atendimento e a importância de ter vocês junto com a gente, né? Então, a ideia é justamente apresentar vocês, né, para o pessoal que nos segue, o pessoal da clínica aí. Então, vai lá, Ali. Então, boa noite, colegas. Meu nome é Aline Cristina de Almeida, eu sou fisioterapeuta há quase 15 anos, há 13 anos formada na área de fisioterapia uroginecológica, ou mais conhecida como fisioterapia pélvica. Dentro dessa área, a gente atua nos casos também de endometriose, que é o nosso foco aqui hoje, mas tem outras áreas dentro dessa especialidade que a gente pode ajudar as pacientes com a parte da fisioterapia, que um pouquinho acho que nós vamos conversar sobre isso hoje. Maravilha. Isso aí, então sobrou eu, né? Então, eu sou a Georgia, sou nutricionista da clínica, eu sou pós-graduada em nutrição clínica funcional e trabalho tanto com a parte de saúde intestinal quanto a parte de saúde da mulher. Então, é um prazer enorme fazer parte dessa equipe, acho que a gente faz um trabalho muito legal e fico bem feliz de fazer parte da EndoElite e do podcast de hoje. Maravilha. Elvio, fala para nós um pouquinho assim do porquê que é importante essa abordagem, né, multiprofissional, multiespecialidade dentro da endometriose. Bom, a abordagem, com o passar dos anos, a gente trabalhando na parte cirúrgica, cada um atendia nos seus consultórios, e a gente focava muito na parte cirúrgica, e não tinha o acompanhamento de especialistas da área fisioterapia, psicóloga, nutricionista. E a gente começou a observar, e os próprios congressos, os artigos vinham trazendo que devia agregar esses profissionais junto com a equipe cirúrgica. Na verdade, nem tudo é cirurgia. Muitos casos, ou a grande maioria, ele parte do tratamento clínico e essa equipe multidisciplinar acaba abordando a paciente e tendo resultados excelentes. Então, hoje nem tudo é cirúrgico. Com a evolução na nutrição, da fisioterapia e da psicologia, os pacientes têm um benefício muito grande. Então, nem tudo vai à cirurgia, né? E aí, com o passar desses anos todos trabalhando junto, né, já com o Ali, com o Brambila e outros colegas também, que a gente acabava trabalhando também, a gente decidiu montar essa equipe, essa clínica, para trazer para ser uma referência na região em relação a questões da endometriose. Tá? Hoje a gente tem os profissionais, todos especializados na área, com formações específicas na área da endometriose, com conhecimento específico, buscando conhecimento no país, fora do país também, para dar o melhor atendimento a essas pacientes aí. Maravilha. Então, esse aqui é uma sequência, né? A gente vai fazer esse nosso segundo podcast e só para lembrar que a gente vai ter o terceiro, em que a gente vai abordar mais o manejo cirúrgico da endometriose. Hoje a gente vai falar mais dessa parte clínica. Então, eu acho importante, assim, para a gente iniciar o tema, Elvio, me fala mais o que é a endometriose, né? O que é endometriose, como é que ela desenvolve, o que tu tem para nos dizer dela? A endometriose é uma doença muito antiga. Ela já data de vários anos, papiros já descreviam lesões, né, nas pacientes com clínicas parecidas com a endometriose. E hoje, né, em pleno 2024, a gente continua aprendendo sobre a endometriose. Infelizmente, muitas pacientes sofrendo com essa doença,
A endometriose, ela, a princípio, é uma doença que vem de dentro do útero, tem uma camada que reveste o útero internamente, chamada endométrio, e essas glândulas, que essa é a teoria, a princípio, mais discutida, mais falada, mas existem várias outras teorias de grande importância que acabam, conjunto com essa teoria do refluxo de sangue para dentro da cavidade, a partir da cavidade uterina, implantam essas células. E se desenvolve essas células no interior, sobre o peritônio, que é o revestimento interno do abdômen. E ali vai se implantar em útero, em trompas, ovários, em todo o peritônio, diafragma, intestino, e alguns outros locais raros de acontecer, né? Raros, mas existe, lesões cerebrais, lesões de orofaringe, enfim. E a gente percebe que essa doença, ela muitas vezes crucifica uma paciente em relação ao quadro de qualidade de vida. E a gente, voltando na questão da equipe, né, a gente conseguiu abordar, trazendo uma melhora, tanto do ponto de vista clínico, né, do ponto de vista cirúrgico, para essas pacientes oferecer um conforto. Não, maravilha. Eu acho que é importante isso, assim, quando a gente fala dessas células que são semelhantes às células que estão dentro do útero, no endométrio, elas vão responder da mesma forma que as outras células, que as células do endométrio respondem. Então, elas proliferam num determinado período do mês e depois elas descamam. E isso faz com que a gente tenha o quadro clínico principal da endometriose, que é a cólica, né? Então, a paciente tem a cólica, então proliferou, descamou. O que está dentro do útero vai pela vagina e o que não está dentro vem para a cavidade peritoneal. E isso faz uma reação inflamatória que vai gerar o principal sintoma, que é a dismenorreia. É a cólica menstrual intensa, é aquele desconforto que incapacita muitas vezes a paciente. Faz com que ela não vá trabalhar, falte atividade física. Na adolescente, que falte educação física, que não vá para a escola. Então, aí que a gente começa a entender essa repercussão da endometriose na principal questão, que é a qualidade de vida, né? E muitas vezes essas lesões vão ter nódulos, esses nódulos vão criar aderências e aí a gente vai ter a dor da relação sexual, a gente vai ter o comprometimento de assoalho pélvico e a questão de longo prazo, né? Da paciente começar a ter dor, saber que vai ter relação sexual, vai ter dor, começa a ficar mais contraturada, começa a ter desconforto e aí começa a envolver tanto a questão da qualidade de vida dela, como a qualidade de vida junto do parceiro, junto da sua vida conjugal. A outra questão, dependendo de onde tiver, ela pode ter dor na hora de evacuar durante a menstruação, dor para urinar quando ela está menstruada, né? E toda essa reação inflamatória e alteração de anatomia é o que vai repercutir também depois na questão da fertilidade, né? Então gera infertilidade. Então a ideia hoje é a gente conversar sobre todo esse manejo que a gente tem de qualidade de vida, resposta inflamatória, o que a nossa abordagem, então, multiprofissional, ela pode trazer e a gente acrescentar aí, né? Vamos começar do básico, Elvio. Então, eu acho que se a gente fosse falar, né, de tratamento, a gente tem a cirurgia, aquela que vai tirar os focos, que vai tratar, a gente tem indicações específicas para fazer isso, mas se a gente fosse começar a falar do tratamento medicamentoso, o tratamento clínico, o que a gente vai ter de opção hoje aí? Como tu comentaste, Ali, assim, ó, além dos sintomas, só complementando, existe uma situação muito crítica para as pacientes, que é a fadiga crônica, em função do processo inflamatório abdominal. Então, a paciente, ela cansa, ela não produz, a interação dela com o seio familiar é prejudicada, né? As pacientes dizem assim, eu vou dormir cansada, acordo pior ainda. Final de semana, as pacientes dizem assim, eu peço para elas, qual é o melhor espaço da tua casa? Elas dizem assim, meu quarto, ou o sofá de casa. Então, tem vários sintomas que vão interferir conjuntamente, a falta de trabalho, a abstenção de trabalho, elas não ou quando adolescente não vão para aula, como tu comentaste. Em relação, e como tu comentaste também a questão do sangramento, o principal tratamento clínico para endometriose é o bloqueio da menstruação, né? Existem várias formas de bloquear a menstruação, a melhor que tem é usar anticoncepcional de forma contínua, sem pausa,
E a gente espera que a paciente responda a esse tipo de tratamento, porque nem sempre ela se adapta a uma forma de anticoncepcional. Os anticoncepcionais combinados, eles têm estrogênio e progesterona. Existem várias fórmulas, mas a gente geralmente tenta entrar com um esquema de anticoncepcional com uma dose baixa, mas com as baixas doses, a gente tenta entrar com um pouquinho maior para poder ter um bloqueio, uma resposta de bloqueio total. Além desses anticoncepcionais combinados, a gente tem os de progesterona, que a princípio são a primeira escolha dentro desse, e eles têm um bloqueio. Atualmente existe o Dienogest, que é uma progesterona mais potente e tem um efeito atrófico muito grande, tanto para os focos quanto para o endométrio. Então, a paciente evita sangramentos, tá? Ela não tem desconforto, mas a gente tem que lembrar de uma coisa: mesmo bloqueando, isso não é sinônimo da doença estabilizar. Ela não vai regredir. Os anticoncepcionais, o bloqueio das menstruações, elas aliviam sintomas. No momento que a paciente deixar de acompanhar, a gente pode ter surpresas futuras dela ter lesões que estão avançando dentro da pelve. E não é incomum a gente ver isso no consultório. E um detalhe interessante é que quando a gente consegue, às vezes, o controle do sintoma, da dor, às vezes a gente passa a lidar com o par-efeito dessa medicação. Né? Às vezes deprime, diminui lubrificação vaginal, né? Algumas pacientes são um pouco mais sensíveis, então eu acho que isso é importante a gente levar em consideração. Sim. Que nem sempre a gente vai conseguir acertar já na primeira, sendo essa a recomendação, mas às vezes a gente tem que ajustar, às vezes a condição clínica de alguma paciente, e às vezes tem a paciente que não quer o manejo medicamentoso. Né? Ela quer buscar outras formas e elas nos questionam exatamente isso. Tem outra forma de eu conseguir ajustar, conviver melhor com essa condição? O que eu posso fazer para melhorar a minha qualidade de vida? Tá? Lembrando que além dos anticoncepcionais, a gente tem os anticoncepcionais orais, os injetáveis, vaginais, tem os DIU medicados, que também tem boa resposta, né? Tem menos efeitos colaterais do ponto de vista clínico, mas em algumas pacientes eles podem determinar alguns escapes, isso fazer com que a paciente venha a ter dores. E lembrando que na paciente que tenha cistos nos ovários, que a gente chama de endometrioma, essas pacientes, elas não têm indicação de usar o Mirena medicado. O Mirena, que é o DIU medicado. Então, a gente tem que ter esse cuidado aí em relação à questão da endometriose de ovário. Mas bem lembrado, nem todas as pacientes vão se adaptar aos métodos anticoncepcionais. Eu acho isso bem importante a gente lembrar, porque a gente parte do básico. O básico é esse, é suprimir a menstruação. Na grande maioria das vezes a gente consegue ter um bom controle de sintomas. Então vamos lá, Aline, me conta do que tu tem visto hoje, então, trabalhando com endometriose, as pacientes que a gente atende, os pacientes que a gente encaminha para a gente fazer esse trabalho conjunto, né? O que a fisioterapia pélvica ela pode nos ajudar no manejo dessas pacientes, assim, pensando em qualidade de vida, o manejo conservador, onde a fisioterapia entra? Então, a paciente com endometriose chega cheia de receios, com medo de, às vezes, explicar o que realmente ela está sentindo. Então, a primeira coisa que a gente faz dentro da fisioterapia é uma avaliação. Por mais que já tenha o diagnóstico, por mais que venha com os exames, a gente não vai tratar a endometriose. A gente vai tratar os sintomas que ela está apresentando através do quadro de endometriose. Então, na fisioterapia, a gente começa com a avaliação. Dentro dessa avaliação, a anamnese, que a gente vai perguntar todos os sintomas, desde quando, o que ela está sentindo. Às vezes elas não têm uma identificação muito pontual dos sintomas, então a gente vai para avaliação mais clínica, onde a gente faz alguns testes musculares, testes de retração, teste de respiração, como está a postura. Então a fisioterapia pélvica não se resume só a avaliar o assoalho pélvico. A gente tem que olhar essa paciente como um todo, porque ela vem com dor, a dor faz ela ter uma mudança postural. Ela vem com inchaço, a gente precisa avaliar se precisa, às vezes, de uma drenagem, de um auxílio a nível circulatório, de trabalho circulatório. A estrutura muscular, porque geralmente, que nem o Dr. Elvio falou, é uma paciente que não tem muito, não é muito adepta ao exercício, ao movimento, porque qualquer movimento já desencadeia, às vezes, no primeiro momento, um sintoma de dor. Então, a gente tem que ir quebrando alguns paradigmas, algumas ideias, e colocando o movimento
colocando as técnicas que a gente pode trabalhar de alívio de dor, de alongamento, de mobilização, de trabalho postural, para ela entendendo a conhecer o corpo, identificar os sintomas e a gente entrar mais a fundo no tratamento. Então, nessa avaliação de assoalho pélvico, a gente precisa fazer os testes, como ela está contraindo essa musculatura, se tem alguma aderência, se tem alguma retração, porque um dos principais sintomas é a dispareunia. Então, é o que mais preocupa na grande maioria das mulheres. É a interferência dessa dor na vida pessoal dela com seu parceiro. Às vezes ela fica muito tempo naquele ciclo aguentando por medo de falar, para o parceiro, ou para a família, ou para o próprio médico. Então, vai achando que aquilo é normal, que faz parte do corpo dela, mas a gente tem que ir colocando que não é normal sentir dor, nenhuma mulher pode e deve sentir dor na relação. Então, já é um dos primeiros pontos que a gente vai abordando na avaliação e mostrando o que a gente precisa trabalhar junto. Desde questão muscular, desde questão comportamental, desde questão física em geral. Aline, muito bom tu comentasse em relação à dispareunia, que é a dor na relação. Então, assim, quando tu entra nessa intimidade do casal, tu começa a perceber que algumas vezes os parceiros, eles não têm noção e não têm dimensão da intensidade da dor dessa mulher. Então, a dor, muitas vezes, ela inicia profunda, depois ela vai se cronificando, passa a ser externa na penetração, ela muda a postura dela, ela passa a ter uma posição ontálgica, ela vai se defendendo e se posicionando para ter alívio de dor. Tu falaste também que ela foge do exercício físico, né? Tem vários fatores que levam. E agora, dando sequência, nós vamos conversar com a nossa nutricionista. E eu queria fazer uma pergunta para a Georgia: qual é o papel da dieta anti-inflamatória no manejo dos sintomas e na melhora da qualidade de vida das pacientes? É uma questão bem importante, né? O tratamento nutricional entrar no tratamento dessa paciente com endometriose. Então, a gente parte de uma avaliação de início já de qualidade alimentar. Por quê? Porque qualquer pessoa, independente de diagnóstico, já tem que ter uma base alimentar muito bem estabelecida para evitar qualquer condição de saúde. Já no caso da paciente com endometriose, é uma paciente que a gente sabe que já vem, então, com essa inflamação, tanto localizada quanto sistêmica. Então, é legal a gente saber também que ela não é só aquela inflamação localizada, mas que o funcionamento, daquela paciente vai ser um pouco diferente. A gente tem também uma relação ali na questão de sintomatologia da endometriose com a parte intestinal. Então, é muito normal essa paciente já ser intolerante a muitos alimentos, principalmente aqueles que fermentam muito, ou às vezes alguns outros alimentos como leite. Então, a gente nota muitas intolerâncias secundárias à endometriose que surgem a partir dessa condição inicial. E a dieta anti-inflamatória, o que ela seria? Explicando num geral, assim, seria a dieta que faz a gente modular a inflamação a partir de nutrientes, de alimentos ou de suplementação quando necessário. Então, a gente não tem um padrão, exatamente um protocolo anti-inflamatório, mas a gente tem um padrão de dieta, Então, a gente tem que entrar ali com a redução de farinhas refinadas e de açúcar, porque são alimentos que vão ser mais inflamatórios por gerar pico glicêmico, para essa paciente. A gente fala também muito do consumo de alimentos orgânicos, por exemplo, que a gente vai conseguir evitar aquilo que a gente chama de xenobióticos, que seriam, por exemplo, os agrotóxicos ou a poluição que a gente encontra, que são coisas que a gente consegue retirar da alimentação de forma mais discreta, Não é uma forma de restrição alimentar e que já tem esse efeito anti-inflamatório, e também a parte da alimentação. Então, a base dessa alimentação, ela tem que ser o mais natural possível, frutas, verduras, tudo que vem, digamos, da natureza, vai ser mais anti-inflamatório. Entra também a parte mais particular da paciente, o que traz sintomas para ela, Então, tem muitas pacientes que vão ter uma sensibilidade maior aos FODMAPs, que seriam alimentos, carboidratos mais fermentáveis, Então, nessas pacientes, às vezes, a dieta anti-inflamatória é retirar esses alimentos por um período de tempo. Nós entramos também na questão das sensibilidades. Então, muitas pacientes têm uma sensibilidade maior ao glúten, por ser uma proteína mais difícil de digerir,
Outras apresentam uma dificuldade e uma sintomatologia relacionada ao leite, então nós retiramos às vezes por um período ou às vezes de forma contínua, dependendo da manifestação de sintomas dessa paciente. Então tudo isso que a gente trabalhar vai estar melhorando a qualidade de vida dela, porque a gente reduz uma inflamação sistêmica, né? E também vai estar manejando os sintomas, então, intestinais e principalmente de dor. Eu acho importante quando a gente fala da alimentação, é justamente assim, a gente pega às vezes uma paciente que vem com um quadro já bem atrapalhado, assim, a qualidade de vida dela já está comprometida por várias coisas. Às vezes tem a questão da compensação, então eu tô com dor, eu vou comer mais chocolate, e coisas que às vezes vão piorando esse Exatamente. quadro. Então, assim, nessa abordagem que a gente vai fazer nessa paciente, então, na questão da alimentação, eu acho bem importante a gente frisar uma coisa, que não é uma consulta que ela vai fazer contigo, que ela vai chegar, tu vai montar aquele quadro para ela, ou o plano alimentar, e a gente vai ajustar. Eu acho que é importante, da mesma forma que a gente tem que conversar com elas, que a gente vai ter um acompanhamento seguido, seja no pré-operatório, seja no manejo conservador, que a gente vai acompanhar, seja quando a gente está com a Aline fazendo as sessões de fisioterapia, que ela vai começar a se conhecer, a alimentação entra de forma bem importante. A gente vai entender o que está errado, o que a gente pode ajustar. Às vezes é difícil, e aí depois pode falar um pouco sobre isso também. Normalmente o que? Suspende-se tudo de saída, mas não é a ideia da paciente ficar assustada com, nunca mais vou poder tomar o leite, vou comer uma massa, poder ir na pizzaria. Não, mas assim, tira tudo e vamos ver como é que tu se sente. Tô me sentindo melhor, desinchei, tô menos inflamado, vai melhorando isso. Né? E depois, vai com o acompanhamento colocando, reintroduzindo os alimentos, vendo o que sente melhor, o que não sente. A paciente começa a se conhecer melhor também dentro disso, né? É bem particular, né? Então, a gente, claro, de início, principalmente pós-diagnóstico, a gente tem ali uma sintomatologia mais aguda, normalmente uma paciente que está muito inflamada, então é muito sintoma, a gente faz uma restrição um pouco maior. Mas aí entra o papel da nutrição na parte de reeducação, de comportamento alimentar. Então, o que a gente faz? A gente não só restringe, retira os alimentos e diz que não pode consumir isso. A gente entra com as substituições. Então, essa paciente vai deixar de comer, de repente, um pão de padaria, mas ela vai ter 3, 5 receitas de como fazer um pão em casa, que vai ter uma semente de abóbora, que vai ter um outro tipo de farinha, que vai trazer mais nutrientes para ela nesse momento. Então, essa parte de reeducação alimentar também precisa desse tratamento contínuo, né? Não é só em uma consulta, em um atendimento, que a gente vai conseguir trabalhar todo o comportamento e as substituições que essa paciente precisa. E que às vezes vem de anos, né? Às vezes a gente pega pacientes, sei lá, com 30, com quase 40 anos, ou mesmo adolescente, cara, estão 5, 10, 20 anos, ou uma vida toda se alimentando com aquilo. E nunca passou, que às vezes era aquilo que estava fazendo que ela ficasse com dor ou com alguma distensão, né? Isso. E eu acho bem importante quando a gente está falando desse manejo conservador, é isso. Às vezes a paciente tem um nódulo de endometriose pequeno no exame e ela diz, eu tô distendida, é isso que me estende. Aí tu faz uma anamnese e o sintoma não está associado só àquele período da menstruação. Às vezes ele já vem de antes associado a dor no mês todo, ou a paciente é constipada, ela passa 7 dias sem evacuar. Ela vai manter relação sexual, essa paciente é constipada, ela vai sentir um desconforto na hora da relação. Então, eu acho que ter essa conversa e esse conhecimento né, das pacientes, eu acho que é importante. E elas só percebem a melhora depois que elas melhoram. Então, como a Aline falou, é o normal para elas. Então, é normal elas terem todos esses sintomas, é normal, de repente, ter uma alimentação mais desequilibrada. E quando elas conseguem seguir essas orientações, mesmo que iniciais, elas notam a importância do tratamento contínuo. Daí vai percebendo mudanças que antes eram coisas de dia a dia e pensa, nossa, eu tô tendo mais qualidade de vida com uma mudança numa alimentação, tô conseguindo fazer um exercício físico, né? Tô comendo 2 porções de fruta por dia agora, então realmente é bem importante. É por isso que a clínica, ela montou esse grupo, né? De fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, os médicos profissionais da área da ginecologia, da proctologia. Nós temos agora o Dr. Brambila chegando também, vai participar com nós aí, para fazer parte da mesa. Temos a psicóloga Gabriela e temos a doutora Andressa também, que ela é gastro, especialista também, e que também faz parte da clínica.
Eu acho importante, assim, essa questão da inflamação também, da mesma forma que o Elvio colocou, né? A pílula ela vai ajustar, vai controlar sintoma, mas ela não vai impedir que a doença progrida. A menor parte delas até progride, mas é importante dizer que não, ela não vai, né, bloquear aquela doença que eventualmente vai progredir. E a questão da alimentação também vai ter um efeito parecido, vai controlar muitos sintomas, mas não vai deixar com que a doença Exatamente. estacione. Não é cura, né? É tratamento. Então, realmente, é uma coisa que se a paciente não mantém, então se ela não se fideliza àquela profissional, aquele plano alimentar, né? As ideias que a gente passa para ela, realmente ela pode ter a recorrência de todos os sintomas, né? Então, é bem importante mesmo esse segmento, né? Mas ela também passa a se conhecer, ela começa a voltar a voltar a comer alguns alimentos que causavam um desconforto, mas ela sabe até onde comer. Perfeito. Ela vai ser bem balanceada. Exatamente. Porque eu digo para elas, né? Não deixa de comer uma carninha, faz bem, né? Sim, Tomar um vinho também. A gente trabalha por isso que é tão importante essa questão da individualidade. A individualidade. Não é toda paciente que vai ter sintoma com tudo. Tem outras que algumas coisas elas vão tolerar. Então, realmente, exatamente isso. A gente não pode tirar a graça de viver de ninguém. Então, essa paciente vai continuar comendo bem, a gente busca esse prazer na alimentação, só fazendo essas substituições. A gente tem experiências, com certeza o Ali também tem no consultório, pacientes que a gente conversou, sem inicialmente lá mandar para um especialista, e as pacientes começar a seguir um esquema de atividade física, de nutrição, de fisioterapia, e em questão de 3 a 6 meses a paciente perder muito peso, além da questão da autoestima, melhorar a vida dela, a questão de fadiga tende a melhorar, a questão sexual, a questão da intimidade com o parceiro, a questão de relacionamento com a família dela. Então, ela passa a se sentir melhor. E aí que ela acaba investindo. De novo, a clínica foi montada com o intuito de criar essa equipe multidisciplinar para dar essa atenção com a paciente com endometriose. Aline, então, voltando na questão assim, dessa paciente, que a gente vai estar fazendo esse manejo, né? Acho que a principal questão que a gente coloca sempre é a dispareunia, né? Então, às vezes a gente tem nódulos que estão bem atrás do colo do útero, bem no fundo de saco vaginal. Às vezes a gente consegue desinflamar com a medicação, com a alimentação, né? E aí, então, especificamente nessas pacientes, assim, esse manejo, né, do alívio da dor, da paciente se conhecer, como é que funciona a tua orientação com isso, né? Qual é a importância que a paciente tem que ter de se conhecer e fazer os exercícios, enfim. Então, primeiramente a gente passa um momento explicando toda a anatomia, o porquê que a gente vai ter que fazer um toque para testar a musculatura, e dentro dessa avaliação a gente vai explicar as técnicas que a gente pode abordar com essa paciente. Porque já vem um medo de a gente trabalhar com uma área que está dolorida, de uma certa forma machucada, já passou por outras intervenções, então tem um trauma anterior nessa região. As técnicas que a gente aborda para dor vem desde a eletroterapia, o uso do biofeedback, liberação miofascial, treinamento respiratório, trabalhos de consciência corporal e introduzindo gradativamente, de acordo com o biotipo, de acordo com o conhecimento e com as características de cada paciente, o exercício. Porque o exercício vai nos ajudar tanto na questão circulatória, para ajudar no processo de desinflamar essa região, trabalhar a estabilização do assoalho pélvico, da estrutura óssea da região pélvica, mas também ele tem que ter uma capacidade de mobilidade, de alongamento, para ela ter essa função preservada. Muitas pacientes, além da dispareunia, têm alteração funcional de micção, e principalmente, e na parte da constipação é um dos itens que mais aparecem junto. Então, mas a vida inteira eu fui constipada, precisava sempre de laxante, e até identificar que a origem às vezes vem da endometriose, foi muitos anos de investigação. A gente precisa avaliar como que essa paciente está fazendo o movimento evacuatório. Então, a gente vai ter que reeducar o movimento simples de ir aos pés, que ninguém nunca nos explicou. Na vida inteira a gente vai naturalmente, mas muitas pessoas fazem a força que a gente diz ao contrário, trancam a região de ânus, trancam a região do assoalho pélvico, em vez de fazer o relaxamento. Então, o primeiro passo
é testar como está esse movimento e depois orientar como fazer esse movimento de forma correta para diminuir a pressão na região de assoalho pélvico, diminuir a pressão abdominal e o risco de dor, de formação de hemorroidas, de tanto esforço, sangramento para ir aos pés. Então, todo esse processo, ele gera... precisa ter o entendimento da paciente. Então, por isso que a gente vai explicando a cada dia o porquê que a gente tem que fazer, às vezes, a introdução de um aparelho de biofeedback para orientar ela como fazer a contração, como fazer a expulsão no movimento, simulando o processo evacuatório. No caso da incontinência urinária, observar, mas eu perdi uma gotinha de urina numa tosse. Lá daqui a pouco, no outro dia, perdeu um jato de urina numa tosse. Então, isso já é um sinal para a paciente ficar atenta ao seu corpo, aos sinais, para a gente ir buscando esse reforço junto. Eu acho importante isso, sim, porque cada coisa a gente conversa muita coisa na consulta, mas às vezes esses detalhes que são do especialista, que são de quem vive isso, é tu que vai fazer, né? Então é a Aline, né, a fisioterapia, né, a Jorge ali junto da nutrição, que vai poder discutir e entrar mais a fundo nessas questões, né? E, de novo, trazer o próprio conhecimento para a paciente sobre o seu corpo, sobre como ela se sente nesse momento. Acho que isso é importante. Desculpa. Tem muitas pacientes que na hora que a gente pede para identificar uma dor, por exemplo, no canal vaginal, a tua dor na relação, a tua dor no exame ginecológico, aonde que é localizada? É no fundo. Mas aí quando tu faz um toque, é no início do canal. Então a dor tá tão generalizada, tá tudo machucado, inflamado, que para ela todo o corpo dói. Então, diferenciar isso é um processo longo e a gente precisa ir trabalhando gradativamente essa percepção corporal, a paciente também se tocar, se sentir e a gente explicando a cada toque, a cada manuseio para ela identificar e ajudar a gente no tratamento. Né? Tu vê, Ana, a importância... Falamos vários sintomas da paciente com endometriose, nem todas vão ter esses sintomas, algumas vão ter mais ou menos sensações dolorosas, desconfortos, mas uma coisa é importante, a gente ouvia a paciente durante as consultas, principalmente o ginecologista, que a gente teve que reaprender a ouvir a paciente e buscar as informações com ela, né? Porque nem sempre essas informações ela transfere. Ela diz que tem a dor. Ela diz que tem a dor na menstruação, ela diz que tem a dor fora da menstruação, ela diz que tem a dor na relação. Aí quando tu começa a buscar todos esses detalhes da alimentação, na área da fisioterapia, aí tu começa a descobrir os sintomas urinários, os sintomas intestinais, os sintomas na relação, os sintomas na fadiga, enfim. Então, ouvir a paciente é o ponto principal do atendimento e do tratamento da paciente. Aí depois... com a equipe multidisciplinar, tu encaminha essa paciente para buscar o acompanhamento e o tratamento das mais diversas áreas. Eu acho importante, assim, seguindo nessa questão, assim, do manejo conservador que a gente está falando e mesmo quando a gente coloca manejo cirúrgico. Um dos grandes desafios que a gente tem é paciente jovem. Então, a gente pega a paciente jovem, né, às vezes 25, mesmo 30 anos, essas são as pacientes que têm mais chance de ter a recidiva da doença, porque elas vão ter mais tempo de exposição hormonal, eventualmente vão tentar engravidar 1, 2, agora mais raro 3, enfim, elas vão tentar engravidar, então essas têm uma chance maior da recidiva. Então, uma coisa que a gente sempre conversa, existe a indicação cirúrgica, né? No próximo episódio a gente vai falar mais sobre isso, mais focado. Mas existiu a condição cirúrgica, a gente vai ter uma avaliação pré, mas a gente vai ter tudo isso que a gente está falando, da participação, da nutrição, da fisioterapia, né? E até prévio, a gente hoje não vai ter mais a parte da psicologia, porque a gente tem que entender por que ela descarrega na comida algumas coisas, por que tem aquele trauma, aquela contração, é só da endometriose, aconteceu alguma outra coisa. Então, a gente botar isso, ou então tirar, qual é o teu receio, qual é a tua resistência aqui maior, com relação à comida ou em relação à parte da fisioterapia? A parte da fisio, então quem sabe a gente não começa por outro lado, a gente tranquiliza a paciente, vai vendo, e aí naquilo que é mais difícil para ela, a gente deixa para o segundo, para o terceiro momento. E também na questão, fizemos a cirurgia, esse manejo nutricional, fisioterápico, ela vai ter que seguir.
Então, muitas vezes, a paciente tem lesões pequenas, que não teria indicação cirúrgica, e às vezes a gente diz, olha, tu vai operar, tu vai ter que fazer todas essas coisas que a gente está conversando, no cuidado da tua alimentação, do teu dia a dia, do teu sono e da físio. Depois da cirurgia também. Então, quem sabe a gente já não começa antes e vê como tu fica. E, eventualmente, muitas pacientes ficam bem ou postergam a sua cirurgia até estarem mais tranquilas para poder fazer o procedimento, ou, às vezes, elas até conseguem viver por vários anos ou ficar sem o procedimento cirúrgico, né, naquelas lesões que são menores, enfim. Então, esse entendimento, né, dessa evolução, do acompanhamento, e aí, óbvio, a gente acompanha se a lesão progrediu, não progrediu, então acho que isso é importante a gente ter em mente, e por isso que esse trabalho da equipe, ele é fundamental. A gente conversar com as pacientes, vencer essas dificuldades para aumentar o sucesso delas e a adesão ao tratamento, né? Reconhecer que é uma situação que a gente vai ter que lidar por bastante tempo, né? A própria, Aline, a própria fisioterapia, o próprio profissional acaba orientando o paciente a fazer isso em casa. Sim. Né? Vocês trabalham muito com a questão também, no caso da dor pélvica e da dor na relação sexual, da dispareunia, vocês orientam os pacientes a se tocarem, a se conhecerem, porque a maioria das pacientes não se conhecem. Muitas vezes tem a participação do parceiro, né, do marido, do namorado, enfim, do companheiro, para fazer esses exercícios que vocês estão fazendo na paciente, para se ampliar essa intimidade do toque do parceiro na musculatura da pelve. Isso acaba ensinando a paciente e aumenta a intimidade do casal. Com certeza. Eu fico muito feliz quando chega o casal junto no atendimento. Ainda é raro, mas a gente fica bem feliz porque passa uma segurança para a mulher, em primeiro lugar. Em segundo lugar, os dois juntos absorvem mais as orientações do que tu está passando, do que só a mulher nervosa, tudo novo numa informação que ela está recebendo dos profissionais. Então, quando vem o casal junto, o tratamento se torna mais leve para a mulher, né? A gente consegue passar detalhes, por exemplo, de indicação de, às vezes, uma postura adequada na relação, uma preparação para o momento do ato sexual que antes não era feito por medo ou por vergonha. Então, tem algumas dicas que a gente pode estar passando para favorecer o retorno à vida sexual também, porque muitas delas, às vezes, passam meses, às vezes até anos, sem ter relação por causa de dor. E, às vezes, tem uma relação com muitos traumas, muitas brigas, falta de parceria, porque vão se afastando, né? Essa intimidade vai se perdendo, o casal vai se afastando. Então, quando o companheiro participa, tudo flui mais fácil, a gente consegue até evoluir de uma forma mais rápida nas orientações, tanto de exercícios quanto de dicas de postura para a relação, o que favorece aquela mulher que estava com quadro, por exemplo, de um vaginismo mais agudo, tu começa a liberar, tu começa a trabalhar essa musculatura, e daí eu mesmo falo, agora tá na hora de tu começar a tentar ter uma relação para me ver como é que tá o meu trabalho, né? Então é um retorno para o meu trabalho também, se está tendo um efeito ou não, as liberações, o trabalho postural. E muitas chegam depois, meu marido mandou te dar um presente, porque agora a gente conseguiu ter relação depois de tanto tempo. Então é o melhor retorno que a gente tem, sinal que a dor está cessando ou já cessa no momento da relação, ela consegue entender o movimento e participar junto do movimento para ter mais qualidade nesse Por isso momento. que o papel também associado da psicóloga, né, da Gabriela, que a gente tem, hoje ela não pode participar, é fundamental, né, para esse acompanhamento aí da paciente, para pôr em dia essa casa psicológica dela. E em relação, Georgia, tem medicamentos assim que a gente pode usar da parte nutricional? Quais vitaminas que a gente pode sugerir para as pacientes usar? Porque muitas vezes elas vêm com desajuste alimentar, desajuste emocional, toda alterada, e tu vai fazer dosagem de algumas medicações, de algumas vitaminas, faz alguns exames, estão todos modificados, colesterol alterado, vitamina D, vitamina B. Sim. O que tu sugere para alguma coisa assim,
para iniciar uma primeira conversa, uma primeira consulta, quais as medicações que tu sugere? Perfeito. Então, a gente tenta sempre partir da alimentação. Mas, claro, nesse caso, por exemplo, uma paciente com muito sintoma, que vem de uma alimentação mais desequilibrada, a gente precisa do auxílio da suplementação. Então, é muito comum a gente ter a suplementação para paciente com endometriose. Então, a gente pensa nessa questão anti-inflamatória. Então, a gente, primeiro, corrige deficiências nutricionais que a gente tenha. Então, a gente pode ter ali a vitamina D, vitamina B12, ácido fólico. Tem muitas vitaminas que normalmente ela não consegue dar conta através da alimentação. Então, fazendo esses ajustes iniciais, a gente parte para o tratamento, né, de suplementação para endometriose em específico. Então, apesar dela não ser uma doença autoimune, ela tem esse funcionamento autoimune, né? Como se fosse o corpo contra ele mesmo. Então, a gente sabe que a vitamina D é essencial nessa parte de modulação de imunidade, né? Então, a gente entra sempre com uma vitamina D. A questão também do ômega 3. O ômega 3 é um suplemento que está incluso nessa parte de desinflamação do corpo. Por quê? Porque ele precisa estar em equilíbrio com o ômega 6, que a gente acaba consumindo muito hoje em dia, que vai estar ali nos óleos vegetais, que vai estar nos alimentos que a gente tem mais costume. O ômega 3 é aquele que vai ter no peixe, né? Aquele que a gente não tem tanto acesso. Então, fazendo esse equilíbrio, esse balanço também de ômega 6 e ômega 3, a gente consegue ter uma reação do próprio corpo que é mais anti-inflamatória. A gente pensa também muitas vezes no tratamento da constipação, que acho que 80% dos casos as pacientes têm isso junto, né? Então a gente pensa em nutrientes como o magnésio. O magnésio vai ser importante tanto para todas as funções corporais, como principalmente na questão de funcionamento intestinal. E a gente tem diversos estudos mostrando a importância do magnésio para manejo da dor da paciente com endometriose. Então, esses suplementos, ômega 3, vitamina D e magnésio, são basicamente a base, né, do que a gente parte, assim, para a paciente com endometriose. Depois disso, a gente pode pensar em regular outras coisas. Então, tem muitas pacientes que têm objetivos estéticos, a gente já consegue entrar com algo assim também, mas com certeza tem essa base de suplementação. E muitas vezes, por exemplo, uma cúrcuma, né, manipulada é um alimento que tende a ser bem anti-inflamatório, mas a gente usa também chás. Então, o chá de gengibre também é um chá que vai ajudar nessa inflamação. Chá de alecrim vai ajudar também na questão de sintoma intestinal. Então, é uma junção, alimentação, suplementação e as ervas, né, especiarias. Muitos alimentos são anti-inflamatórios, tem ação antioxidante, né? Isso. E que existe na natureza. Então, buscar alimentos assim de forma orgânica, são alimentos que têm menos efeitos deletérios para o organismo, passar a usar alimentos vegetais, frutas, legumes. Então, as pessoas têm que criar o hábito de ter uma alimentação saudável, de preferência orgânica, para diminuir a quantidade de medicamentos e droga nesses alimentos. Eu acho importante, essa parte da suplementação, isso aí é um mundo à parte também, né? Então a gente corrige, ajeita a casa, organiza, vê como é que estão as coisas, define carências e vai fazendo os ajustes, porque às vezes a gente fala, vitamina D, aí tu pega hoje um monte de gente usando vitamina D, não sabe para quê, não sabe a dose que usa. Ou quanto tomar, porque também a gente pensa em biodisponibilidade, né? Então não é a qualquer momento também. Né? Então, essa parte tem que entrar dentro de uma orientação, né? Às vezes o cara pega ou um polivitamínico desses aí, que aí as doses, assim, são amostras grátis de... Eu falo que é um pouco de tudo, né? E... é muito de tudo e pouco de tudo ao mesmo tempo, né? Sim, isso aí. Eles jogam, assim, um pouco de tudo, mas em doses que não sabe o que vai fazer efeito ou não, o que está sobrando, o que está faltando. Exato. Né? Então, essa parte é importante ver, acompanhar a resposta do paciente. Então, beleza, iniciou a suplementação, como é que está sentindo? O que está fazendo diferença? Perfeito. Qual suplemento tem que comer com alimentação, sem alimentação, né? Assim, ou jejum, ou com alimento, ou com mais gordura. Essa parte, de novo, assim, precisa ter um tempo para o paciente. Tanto a gente não vai conseguir, às vezes, na consulta que a gente está abordando outras coisas, sentar e ter toda essa atenção da mesma forma, né? Como a nutricionista, como a Jorge estuda, revisa, atualiza essas coisas. A gente vai vendo, mas o nosso conhecimento, e isso é importante, chega num limite, né? O que a gente tem dentro da ginecologia vai até na nutrição, vai na fisioterapia e a gente para. Então,
ter esse prolongamento, né, do conhecimento, de ter mais especialização, de ir a fundo nisso, eu acho que isso é importante. Por isso que é o slogan, né? A Endoelite, o instituto, é uma clínica especializada e cuidado com a vida. É isso aí. Eu acho que só puxando um pouquinho o gancho de novo na questão do parceiro, eu acho que foi muito, muito importante isso aí que tu falou, Elvio, né? Algumas mulheres vêm sozinhas, elas acabam vindo mais com o parceiro, eu vejo assim, quando é infertilidade. Às vezes o casal não está conseguindo engravidar, aí eventualmente o parceiro até vem junto. Mas essa questão do parceiro, tu acha que é importante ele estar junto, assim, tu gosta? Eu acho que é importante a gente, né, reforçar essa questão. Eu gosto quando vem o parceiro junto para a gente poder conversar, entender o contexto, né? O que tu me diz disso? É engraçado que às vezes eles vêm até a sala de espera e ficam sentados. Aí tu chama a paciente levanta, ela olha para trás e diz, faz o sinal para vir. Aí ele entra meio envergonhado, aí ele senta, né? Mas tem outros. Hoje é uma coisa um pouco melhor. O parceiro já entra na consulta, ele já participa, ele já dá opinião, ele já conversa com o médico, né? E para paciente isso traz uma segurança muito grande, né? E é importante, principalmente na endometriose, porque isso é um desafio para ele, né? Ele não tem a noção, que nem eu comentei, ele não tem a dimensão da dor que essa mulher sente. Muitas vezes o parceiro acha que ela está inventando sintomas, né? E aí só que chega num ponto, ela vai desacreditando nela mesma. Elas perdem a credibilidade nos sintomas dela. E sem contar que às vezes a evolução da doença ela é tão grande que por lesões nervosas elas param de ter sintomas. Em torno de 10 a 15% das pacientes com endometriose não têm sintomas nenhum e às vezes estão lá com uma lesão gigante e elas não têm sintomas. Essas são pacientes ruins, porque elas são pacientes que a doença está avançando, invadindo intestino, bexiga, nervos e ela é assintomática. Mas a participação do parceiro ela é fundamental para ele entender o processo da endometriose, o processo de tratamento, conhecer melhor a sua mulher, por que ela fica em casa, porque quando ela chega em casa ela vai dar atenção para a criança, ela fica um pouco, já tem que deitar, já tem que descansar, tá? Então, é fundamental para o parceiro e dar continuidade para o atendimento dessa paciente e também num pós-operatório, num pós-tratamento clínico, num pós-tratamento fisioterápico, nutricional e participar também, se possível, esse parceiro das consultas psicológicas. Né? A parte emocional influencia muito na adesão de qualquer tipo de tratamento, do médico, do fisioterápico, do nutricional, porque tendo aquele apoio, a paciente vai ter motivação para seguir uma orientação, querendo ou não uma mudança grande, né, de rotina, enfim, e realmente com a ajuda de parceiro, de familiar, muitas vezes uma paciente adolescente, né, que às vezes vai com a mãe, vai com os pais, também é muito importante esse cuidado familiar, né, para o tratamento. Eu acho que fica a dica aí, né? Tanto o parceiro, tanto ir para as consultas ginecológicas, proctológicas, mas esse acompanhamento na fisioterapia também, né? Conhecer, avaliar, participar de uma sessão ou outra e junto, eu acho que é importante isso. É importante, inclusive, geralmente na primeira sessão, quando a gente vai explicar alguns procedimentos dos próximos atendimentos, eu já aviso, ó, essa terapia, essa técnica, hoje vai te dar mais dor do que tu chegou. Então, a paciente já se assusta. Meu Deus, eu vim aqui para melhorar da dor, vou sair com mais dor, ou amanhã eu vou ter mais dor. Então, a gente informar o que ela pode sentir nesse início de tratamento, por estar inflamada, por estar muito retraída, por estar com muita fraqueza muscular, com muitos sintomas, é importante para entender o processo de por que a gente está executando determinadas técnicas e no primeiro momento ela pode ter um pouco mais de dor e depois a musculatura vai se acomodando, vai se liberando e essa dor vai diminuindo. Mas para quem está num processo todo, chegar naquela confiança, geralmente por uma indicação médica, uma indicação de outros profissionais, para fazer a fisioterapia para aliviar a dor. Daí tu chega lá na outra sessão com mais dor, assusta. É um motivo, às vezes, de desistirem dos tratamentos. Então, por isso que na primeira avaliação a gente já explica, eu comento,
essa técnica, esse toque, ou esse exercício, você vai sentir dor assim, ou uma dor irradiada, ou pode sentir dor na lombar, ou pode sentir uma dor irradiada para a virilha, ou uma dor muscular na perna, no abdômen, dificuldade um pouco respiratória, dependendo da manobra que a gente faz. Com relação ao toque, uma dor, um desconforto para urinar. Então, essas informações a gente passa. Depois que passa a segunda, terceira sessão, geralmente já não tem mais. Já é um alívio bem importante. Mas até chegar nesse ponto, a gente precisa da parceria, né, de alguém que vai acompanhar, ou que ela tenha o entendimento ou o apoio do profissional psicólogo também, para entender que aquele é um processo doloroso, mas que também vai aliviar no decorrer do tratamento. Ale, eu queria te pedir assim, ó, por acaso, tu tem exemplos de pacientes que tu tenha operado e tenha passado por todo esse grupo de profissionais? Me conta alguma coisa da tua experiência, assim, que tu lembre, para ilustrar melhor essa situação. Não, eu acho, principalmente é essa questão, assim, são as pacientes que vêm, às vezes, já manejadas, às vezes vêm de algum outro colega e vêm nessa dúvida, aparece uma endometriose no exame. Hoje, felizmente, então, os colegas estão pensando mais em endometriose, então acho que esse conceito, tipo, a dor não é normal, a paciente não tem que ter dor, acho que isso vem sendo bem trabalhado, os métodos diagnósticos, né, estão vindo. Então, mas às vezes surge o diagnóstico. Quando surge o diagnóstico, aparece nódulo de endometriose, às vezes atrapalha a paciente, fica mais preocupada, fica, não vou engravidar, vai piorar, vai pegar o intestino, o que eu vou fazer? Então, acho que entra nessa parte da gente começar a acalmar. Então, a nossa participação com isso vem principalmente dessa paciente. Acho que aquela lesão menor, em que sim, pode ter uma indicação cirúrgica, a gente pode operar essa paciente, mas aquele cuidado que ela vai ter no pós-operatório daquela cirurgia, ela pode começar já antes disso, já ter um alívio muito importante dos sintomas e muitas vezes acabar não operando, né? Isso que a gente gosta de operar, é o que a gente gosta de fazer, depois a gente vai falar bastante sobre isso, mas eu fico feliz também quando a paciente não precisa da cirurgia, quando ela consegue ficar bem com todo esse manejo que a gente acompanha, esse acolhimento e esse contínuo, e ela consegue, às vezes, vencer, porque muitas vezes elas vêm com um receio maior, é o receio da cirurgia. Entendeu? Tu fala, eu vou ter que operar. Tu, calma. De repente, não agora, de repente não precisa, não tem urgência. Então, tu já dá uma relaxada inicial e fica mais fácil da gente introduzir todas essas coisas, esses conceitos. Então, é isso que eu tenho visto, assim, esse manejo, e também é a maior dificuldade. Eu dou um exemplo, eu tenho ouvindo tu falar agora, me veio à mente duas pacientes. Uma paciente jovem, 30 anos, 32 anos, encaminhada pela colega, com muita dor. Vida sexual quase zero, relações a cada 3, 4, 5, 6 meses, né? Com muito desconforto na pelve e usando anticoncepcional, tinha desejo de gestar, e não tinha vida sexual. Aí, na primeira consulta dela, eu fui examiná-la, dificuldade de examiná-la, uma pelve contraída, uma vagina fechada, um fundo de saco, que é dentro da vagina onde tem o colo uterino, uma área assim totalmente estreitada, então extremamente contraída. Aí, ela veio, a gente começou a conversar, e eu disse, olha, eu vou ter que te pedir uns exames, assim, mas doutor, e quando eu vou ter que fazer a cirurgia? Digo, não, acho que primeiro a gente faz a investigação, pedir os exames de laboratório, pedir exames de secreção vaginal específicos, pedir uma ressonância, e passou um período, ela voltou, optei em dar um tratamento para ela com antibióticos, ela tinha um processo inflamatório, infeccioso, né, vaginal, mas pensei num amplo espectro, melhorou, ela começou a ter melhora, encaminhei para fisioterapia, melhorou, e passou um período, ela voltou na revisão, ela já estava com um semblante mais tranquilo, tá? O marido participou de todas as consultas, e o impressionante que ela, por 2 consultas, ela falava em cirurgia. Mas o senhor não vai fazer cirurgia? Não vou fazer cirurgia. Ela tinha lesão pela ressonância, digo, mas isso não é suficiente para indicar cirurgia para ti. Eu acho que a gente pode acompanhar. Aí agora, recentemente, encontrei ela grávida com 20 semanas de gravidez, espontânea.
Olha só. Então, ela fez os hábitos, mudou os hábitos alimentares, mudou a atividade de vida, o estilo de vida, atividade física, a fisioterapia, que a Aline acompanhou ela, né? A paciente recebeu o atendimento, provavelmente algum outro colega iria operar, né? Indicaria a cirurgia para ela, mas ela teve, assim, um ganho muito grande. E uma outra situação, uma senhora de 42 anos, uma frase dela que me chocou muito, assim, fiquei muito... Ela me disse assim, eu pensei em tirar a vida, eu não aguentava mais de dor, eu já tinha ido em tudo que era médico, todos diziam que era dor normal, e dor, aí começamos a investigar, ela tinha uma lesão de fato muito grande, ela era muito sintomática, também sem vida sexual, e eram pessoas aí do interior, aqui da próxima cidade, mas do interior, então não tinham muita noção. O parceiro parecia ser um cara assim muito tranquilo, muito calmo com ela. E quando veio a ressonância, comprometimento de musculatura da pelve já, a lesão descia nos músculos da pelve, pegava inervação, né? Tinha uma lesão muito grande sobre o intestino e acabamos fazendo a cirurgia nessa paciente, né? Ela já tinha 40 e poucos anos, ela não tinha mais desejo de engravidar, ela tinha adenomiose, que é a prima da endometriose, digamos, sobre o útero, né? Tinha miomas. Aí nós operamos, eu e o Ali Brambila, a paciente seguido, eu encaminhei ela para a médica dela e ela vem seguido, ela também me visitar só para dizer, eu estou bem, minha vida melhorou, hoje sou outra mulher. Só que assim, isso é o dia a dia das pessoas em cada canto da cidade, do país, com muita dor, né? E as pessoas, aí a gente continua não acreditando muito nos sintomas. Então, a gente observou nos últimos anos um crescimento muito grande dos profissionais da área da saúde em relação à clínica das pacientes, às queixas da paciente. Eles estão parando e estão ouvindo os seus pacientes, principalmente com a endometriose. Eu sempre digo, é um marco em Caxias do Sul, quando a gente começou a organizar o nosso simpósio, já comentei no outro podcast, isso foi um marco, um divisor de águas. Os colegas que participaram em massa do nosso evento começaram a entender as questões clínicas da endometriose, né? Então, hoje a gente acaba recebendo, o Ali também recebe a maioria das pacientes que a gente atende são pacientes encaminhadas por colegas. Então, a experiência que eles adquiriram, o conhecimento e a preocupação em relação aos pacientes, eles acabam entendendo, já vem com ressonância, já vem com as ecografias, já vem com toda a investigação realizada. Isso de ouvir a paciente eu acho muito importante, né? Às vezes a gente tem que, nós que gostamos de nos atualizar, e é curso, e artigo, e é congresso, às vezes a gente tem que lembrar de fechar o livro e ouvir a paciente, né? A gente tem padrões aí de diagnósticos, mas às vezes a paciente sente uma coisa que nenhuma outra sentiu. E a gente tem que levar sempre em consideração, né? É a individualidade, sucesso do tratamento, né? Eu acho que essa é a questão agora. Então, acho que a gente já está há um tempo aqui conversando bastante sobre isso. E eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem, né? Então, assim, como eu falei antes, a gente veio do ouvir a paciente, ter o diagnóstico, ter o método de imagem. E eu acho que agora, então, vamos dar esse passo, vamos melhorar o manejo dessas pacientes e, principalmente, esse manejo multiprofissional. A gente está ali, faz o primeiro atendimento, controla bem os sintomas, mas a gente entender que o total da paciente, o integral dessa paciente também precisa ser ouvido, precisa ser manejado. Daí a importância de ter vocês com a gente, de ter vocês na equipe, a gente poder trabalhar junto, trocar todas essas informações, eu acho que a gente só cresce nisso. Tá bom? Então eu queria agradecer vocês aqui de novo, tá? E vamos preparar depois para o nosso terceiro podcast. Eu acho que elas podiam fazer as considerações finais também, né? Fantástico, acho que sim. Acho que a minha consideração final fecha assim com a do Allen, né? Eu acho que é uma novidade no mundo da medicina a gente ter essa valorização de outros profissionais, né? Então, até era um receio acredito que das físicas também, das nutricionistas, às vezes a gente encontrava uma barreira, chegava no médico, encontrava uma barreira, porque eles trabalhavam de forma mais fechada. E ali na Endoelite vocês conseguiram abrir essa porta pensando, né, não só na valorização do paciente, mas na qualidade de vida da paciente, para a gente ter mais resultado,
tem que ter essa abordagem multidisciplinar e essa parte mais de atendimento mais humanizado, né, que a gente traz também. Então, perfeito. Então, essa questão do atendimento humanizado é o que eu ia colocar também, porque a mulher, ela não é só o sintoma, ela é um conjunto de várias outras mulheres numa só. Então, a gente tem que abordar ela como um todo. A mulher não é só quando chega num exame de, eu tenho que relaxar. Você está nervosa, relaxa, numa relação sexual. Então, acho que a gente tem que abordar mais a fundo e ir colocando um degrauzinho por degrauzinho a importância dessas mudanças de hábito do dia a dia, para ela entender que no final toda essa mudança vai gerar uma qualidade de vida que ela vai conseguir controlar esses sintomas, vai ter um convívio social normalizado, né? Então, esse que é o nosso objetivo, gerar qualidade de vida, né? E junto com essa qualidade de vida, diminuir a dor, diminuir os sintomas e tornar essa mulher com uma autoestima, né? Com prazer pela vida melhor. Esse é o objetivo. O Instituto Endoelite, então, agradece vocês a fazerem parte do grupo, tá? A Gabriela, a Andressa também, o Eduardo Brambila, né? E o que ele volta a falar, né? Endoelite, cuidados com a vida.